Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na segunda fase da Operação Ixos, que tem como alvo envolvidos em roubos de cargas em 5 estados e no Distrito Federal. E você vai ver também. Oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega habeas corpus e mantém prisão de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. O Supremo confirma entendimento de que não é preciso aval de Assembleia Legislativa para processar governador. O Supremo deve retomar hoje julgamento sobre produção, comércio e uso de produtos com amianto. Ministros do Supremo aprovam o orçamento para 2018 e afastam o reajuste de remuneração. E presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, participa de assinatura de termos para melhorar a defesa do Brasil no exterior. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na segunda fase da Operação Ixos, que tem como alvo envolvidos em roubos de carga em 5 estados e no Distrito Federal. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Gabriel Sefrey. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Até agora, mais de 30 pessoas já foram presas. 28 em Goiás, uma no Paraná, uma no Distrito Federal. Em Minas Gerais, no município de Buritis, uma suplente de vereador também foi presa. Ela é suspeita de lavagem de dinheiro para essa quadrilha. As polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar de Goiás combatem uma grande rede de compra de mercadorias roubadas em vários estados. De acordo com as investigações, agentes políticos e também empresários financiavam essas quadrilhas que agem por todo o Brasil. 91 mandados judiciais foram cumpridos por 450 policiais. A suspeita dos investigadores é de que o esquema já tenha movimentado mais de 30 milhões de reais. Os investigados vão responder por vários crimes, entre eles organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação. Érica. Obrigada, Gabriel. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, negou nesta quarta-feira habeas corpus, que pedia a soltura de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. A decisão contra a soltura foi tomada por unanimidade pelos desembargadores. Vacari está em prisão preventiva desde abril de 2015. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 5 ações penais, mas foi absolvido pela oitava turma em uma delas. As outras 4 condenações ainda somam mais de 30 anos de pena. Com isso, Moro concedeu um alvará de soltura a Vacari, já que havia um mandado de prisão relativo ao processo em que o ex-tesoureiro foi absolvido. Mas Vacari ainda tinha contra si outro mandado de prisão relativo a outra ação em que foi condenado com base em outras provas e, por isso, não foi libertado. Ele está detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A defesa de Vacari diz que não há provas das acusações de delatores de que ele participou da negociação de propinas e que nada justifica a manutenção de sua prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça determinou que a sindicância contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, seja arquivada. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que não encontrou indícios de que Fernando Pimentel tenha tentado impedir e eliminar provas relacionadas à Operação Lava Jato quando era ministro do governo Dilma Rousseff. O suposto envolvimento do governador foi revelado em delações de executivos do grupo Odebrecht. Eles disseram que se reuniram com Pimentel para falar sobre a preocupação dos rumos da Operação Lava Jato e como ela poderia chegar aos empresários e à cúpula do Executivo. O MPF entendeu que não houve elementos que justificassem a denúncia. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que liberou o aumento dos limites de velocidade nas marginais do Tietê e do Pinheiros, na capital paulista. A mudança está valendo desde o dia 25 de janeiro. No início do ano, a Justiça tinha concedido uma liminar proibindo o aumento da velocidade, mas a decisão já tinha sido derrubada. Agora, um colegiado do Tribunal de Justiça manteve a autorização para aumento da velocidade nas marginais de São Paulo.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou o novo pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para declarar a suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos da Operação Lava Jato contra ele. A defesa afirma que a postura do juiz durante audiências de instrução na ação penal são fatos novos, que permitiriam nova análise da matéria e demonstrariam a parcialidade do magistrado na condução dos processos. Para o ministro Félix Fischer, esses novos fatos teriam que ser discutidos primeiramente nas instâncias inferiores e, por isso, não podem ser analisados diretamente pelo STJ. Considerou ainda que tais fatos estariam relacionados à atividade jurisdicional, o que não é causa de suspeição. A defesa ainda alegou incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba para processar o ex-presidente por fatos que teriam ocorrido no exercício do cargo em Brasília. A questão também foi rejeitada pelo ministro. Gravidez não deve garantir direito automático à prisão domiciliar. O mesmo vale para detentas que têm filhos menores. O Ministério Público Federal defende que, para conceder o benefício, as circunstâncias e a gravidade do crime têm que ser consideradas. Mais de 13 quilos de êxtase, 45 mil comprimidos, tudo escondido em fundos falsos de 2 malas. O crime, tráfico internacional de drogas. Uma mulher foi presa no aeroporto dos Guararapes, em Pernambuco, e condenada a 11 anos e 3 meses de prisão. A detenta está grávida de 5 meses e cumpre a pena na unidade prisional do Bom Pastor, em Recife. O advogado dela alega que o local não tem estrutura para gestantes, que ela não consegue fazer o pré-natal e que faltam remédios. Com isso, a defesa pediu a transferência do regime fechado para o domiciliar, mas a Justiça negou. O argumento do Ministério Público Federal foi de que apenas o fato da detenta estar grávida e ter filho menor de 12 anos não justifica conceder liberdade provisória. Para o MPF, a redução da pena depende de cada circunstância e da gravidade do crime cometido. O parecer do Ministério Público afirma que é evidente que a soltura é inadequada diante do delito, bem como o risco da pessoa voltar a cometer o crime pela possibilidade de fazer parte de uma organização criminosa voltada ao tráfico. O parecer foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e pede que, antes de conceder a prisão domiciliar, deve ser analisado se a medida poderá trazer perigo à ordem pública. Para garantir os cuidados à gestante, nesse caso, a Justiça determinou que o presídio realize os exames de pré-natal. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o terreno de uma incorporadora falida só pode ser repassado a uma nova construtora após indenização dos ex-compradores. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que reconheceu a legitimidade passiva de proprietários de um terreno responderem por danos sofridos a consumidores que compraram apartamentos na planta, mas não receberam os imóveis e nem indenização. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a rescisão de contrato com a incorporadora falida, por si só, não causou danos aos compradores dos apartamentos. Eles tiveram prejuízo quando o terreno foi dado em permuta para outra construtora, que entregou os 6 apartamentos sem indenizar os antigos compradores. O ministro argumentou que houve enriquecimento sem causa dos proprietários do terreno, que receberam a terra de volta com várias melhorias. O relator disse ainda que o fato da incorporadora ter falido não garante aos donos do terreno o pleno domínio do imóvel, objeto da rescisão, e que eventuais benfeitorias realizadas pela antiga construtora deveriam ser ressarcidas. Em sessão administrativa, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a proposta orçamentária para 2018 no valor de R$ 708 milhões. O valor é 3% maior do que o estabelecido na Lei Orçamentária Anual, aprovada pelo Congresso Nacional para 2017, que foi de 686 milhões. A proposta está dentro do teto de gastos previsto em emenda que inclui cortes em diversas áreas e deixa de fora a reposição de perdas inflacionárias da remuneração dos ministros. Os 3% acrescidos em relação à proposta do ano passado correspondem à reposição da inflação. Segundo a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, a proposta está rigorosamente de acordo com a Constituição. A inclusão no orçamento da proposta de elevação da remuneração dos ministros foi rejeitada pela maioria durante a sessão. Também foram aprovados os novos membros do Conselho Nacional de Justiça para ocupar as vagas correspondentes a juiz estadual e desembargador do Tribunal de Justiça. Os nomes escolhidos foram Maria Iracema Martins do Vale, desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, e o juiz Márcio Schiffler. Os
ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que rejeitou o registro do candidato mais votado no ano passado para a Prefeitura de Primavera do Leste. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso entendeu que Getúlio Gonçalves Viana não podia disputar as eleições do ano passado porque tinha sido condenado pela Justiça Comum por improbidade administrativa. Isso porque, quando foi prefeito da cidade em mandato anterior, havia ordenado pagamento de hospedagem e alimentação para outros prefeitos durante o evento Miss Mato Grosso. Ao analisar recurso apresentado pelo candidato, o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral seguiu o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber. A magistrada considerou que houve irregularidade nos pagamentos aos demais prefeitos e, por isso, manteve a inelegibilidade de Getúlio. Registrado pelo Tribunal Regional Eleitoral o enriquecimento ilícito de terceiros, considerada duplicidade no pagamento de hospedagem e alimentação a autoridades, despesas já englobadas pelas diárias recebidas, evidencia a percepção de vantagem ilícita imprópria à finalidade pública, fato também extraído do acórdão da Justiça Comum. Então, com todo respeito, mas compreendendo, né, as razões da divergência e respeitando-as, eu mantenho o voto. O Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento de que não é preciso aval de assembleias legislativas para processar governador. O plenário confirmou o entendimento firmado pela Corte em maio de que os estados não têm competência para editar leis que condicionem a abertura de ações por crimes comuns e de responsabilidade contra governadores à autorização prévia das assembleias legislativas. Além disso, ficou definido que o afastamento do cargo não é automático, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça essa decisão. Esta norma, que exige a autorização prévia da Casa Legislativa, no caso de presidente da República, por constituir uma exceção ao princípio republicano, não pode ser reproduzida pelos Estados-membros da Federação. Me alinho à posição também já tradicional na Casa, em relação aos crimes de responsabilidade serem de competência da União, inclusive súmula editada pela Corte. Não se pode aplicar ao governador aquilo que se dispõe em relação ao presidente, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, há uma representação internacional que não compete ao governador. Eu concluo que, como as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Voto no sentido da divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações diretas e é neste sentido que fica, portanto, a proclamação. Os ministros também decidiram não modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que estabeleceu novos limites territoriais dos municípios de Cantagalo e Macuco. Entendo que deve prevalecer os limites delineados pelo Decreto-Lei 1055 e pelo Decreto-Lei 1056 nos termos da coisa julgada conferida naquele rito ao interpretar a Lei 2497, cuja eficácia foi repristinada pela declaração de inconstitucionalidade. Ainda durante a sessão, os ministros consideraram constitucional uma lei de Santa Catarina que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Como salientou o ilustre vice-procurador-geral aqui presente, as realidades de um Estado são diversas das realidades de outros, principalmente nessa questão de poluição, nessa questão ambiental, da proteção ao meio ambiente, não tendo, ao meu ver, extravasado a competência do Estado. Nós sabemos que uma das maiores causas de poluição, seja dos rios, seja dos mares, é exatamente o lançamento de dejetos ou de lixo sem qualquer controle. Portanto, acompanho o relator. E para falar sobre a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Em relação a esse julgamento, em relação aos processos dos governadores, né, como fica a interferência do Legislativo nessa questão de haver aí um processo contra um governador? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu, reafirmando, inclusive, o entendimento que já havia sido adotado em maio de 2017, no sentido de que não há necessidade de autorização do Poder Legislativo. Diversas constituições
constituições estaduais acabaram reproduzindo aquilo que é aplicado para o presidente da República. A Constituição Federal, ela estabelece que o presidente da República só pode ser processado, seja por crime comum ou por crime de responsabilidade, se houver uma autorização prévia, ou seja, antes disso, de 2/3 da Câmara dos Deputados. Consequentemente, diversas constituições estaduais passaram a prever isso, só que adaptando para o governador. Então, o governador só poderia ser processado por crime de responsabilidade ou crime comum perante o STJ, que é quem tem competência para processar e julgar, de acordo com as constituições estaduais, se houvesse uma autorização prévia da Assembleia Legislativa. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu e reafirmou é de que essa autorização prévia ela não é necessária. Aquilo que está previsto para a Constituição Federal, nesse caso, não deve ser reproduzido pelas constituições do Estado. E que também, no que diz respeito ao afastamento automático, no momento em que uma denúncia ou queixa vier a ser recebida, né, por quem tem competência para processar e julgar, o governador, que no caso é o STJ, essa questão do afastamento automático, que ela acontece quando se recebe uma denúncia ou queixa-crime em relação ao presidente da República, isso tem que ser avaliado pelo STJ, mediante ali critérios de conveniência e oportunidade para poder determinar se há necessidade mesmo de uma medida cautelar como essa de afastamento do cargo em relação a um eventual recebimento de uma queixa-crime ou de uma denúncia. Gisele, qual foi a inconstitucionalidade verificada aí? A inconstitucionalidade tem a ver com a repartição de competências previstas na Constituição Federal sobre competência legislativa mesmo. Quando você estabelece uma condição de procedibilidade, né, ou seja, exigir a autorização prévia da Câmara, da Assembleia Legislativa, significa dizer que eu estou estabelecendo uma condição prévia para que o governador possa ser processado. E isso se chama uma condição de procedibilidade que tem a ver com norma de processo penal. Então, os ministros entenderam que normas de processo penal, de acordo com a Constituição, elas só podem ser editadas pela União. Então, não poderia a Constituição estadual estabelecer essas normas procedimentais, porque estaria legislando indevidamente em normas relacionadas a direito processual penal. Também em relação a estabelecer o que vem a ser crime de responsabilidade, entenderam também que houve invasão da competência dos estados e também do Distrito Federal no que diz respeito à definição de crime de responsabilidade, que essa definição só poderia, de acordo com os ministros, ela só pode acontecer por meio de uma lei nacional e que trate especificamente sobre esse tema. E hoje os ministros devem retomar o julgamento referente ao uso do amianto, né, Gisele? Sim, inclusive na pauta de hoje à tarde, o que nós temos é uma pauta que trata exclusivamente desse tema. Ao todo, são 7 processos. Um deles é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e nós temos mais 6 ações diretas de inconstitucionalidade. O que nós temos, né? Qual é o panorama que nós temos em relação a essa questão do amianto? Diversos estados e também vários municípios, eles acabaram legislando no sentido de proibir a comercialização, a produção, enfim, a indústria está proibida de produzir e o comércio de vender qualquer, seja o que for que envolva amianto na sua fabricação. Então, há aqui no Supremo esses 7 processos que tratam sobre isso, são 7 ações constitucionais, e hoje o Supremo deve decidir exatamente sobre essa questão da constitucionalidade ou não dessa proibição. Existe um dos argumentos que são utilizados pelos estados em relação ao banimento do uso do amianto é no que diz respeito à saúde dos trabalhadores. Então, hoje o Supremo deve debater esse tema. Teve até já uma audiência pública sobre esse assunto, Teve uma audiência pública, ela foi convocada pelo ministro Marco Aurélio na ocasião, aconteceu em 2012, e o interessante dessas audiências públicas, Érica, é que é a oportunidade em que o Supremo recebe pessoas da comunidade, cientistas, pessoas ligadas à indústria, e até mesmo recebeu na ocasião pessoas relacionadas à defesa da saúde dos trabalhadores, e aí foi possível então debater, colocar pontos contrários, pontos favoráveis à produção ou à proibição do uso do amianto, e todos esses argumentos que foram debatidos na audiência pública certamente serão levados em consideração pelos ministros no momento da decisão de hoje, se ela vier a ser tomada, e com isso a gente acaba tendo uma decisão mais democrática, porque ouviu a sociedade civil. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, participa de assinatura de termos para melhorar a defesa do Brasil no exterior. A gente volta já já.
quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu um cantor e 2 produtoras musicais de remunerar um tecladista pelo tempo que ele passava no ônibus da banda viajando para apresentações. O músico pedia a remuneração pelas horas extras semanais, já que ele passava esse tempo à disposição da empresa. O pedido do tecladista foi acatado em primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, durante o deslocamento de toda a banda, o instrumentista estava sim à disposição do empregador, sem poder escolher como fazer uso dos períodos de descanso. O músico prestou serviço ao cantor sertanejo por mais de 4 anos e comprovou que as viagens ocorriam praticamente todas as semanas e, na maioria das vezes, com duração superior a 24 horas. Por outro lado, a defesa da banda alegou que o fornecimento do ônibus era apenas uma comodidade aos integrantes do grupo, contratados para realizar os shows em diversas cidades do país. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do cantor e das produtoras na quinta turma, ministro Caputo Bastos, entendeu que o deslocamento é consequência do cumprimento do contrato por parte do empregado. Compreendo que o tempo gasto com as viagens em direção a outras cidades não integra a jornada de trabalho dos músicos, sendo certo que essa movimentação faz parte da atividade profissional pela qual optaram e não significa tempo à disposição do empregador. Consequentemente, a jornada do músico será sempre o tempo que ele passa o som, aguarda o show no local do evento e o tempo do espetáculo propriamente dito. A decisão foi unânime e o tecladista não deve receber pelas horas extras. Ainda cabe recurso. Hoje pela manhã foram assinados na Advocacia Geral da União acordos de cooperação entre o órgão federal e as procuradorias gerais estaduais e do Distrito Federal. O presidente Michel Temer e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participaram da cerimônia. Foram assinados 2 acordos de cooperação. Um para fortalecer a defesa do Brasil nas entidades internacionais de direitos humanos, a partir de um trabalho conjunto entre os estados e a União. O outro acordo cria o Fórum Nacional de Advocacia Pública. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e assinou um decreto que torna o dia 11 de agosto o Dia do Advogado, ponto facultativo. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do diálogo para a resolução de conflitos. Esse acordo hoje feito dê ótimos frutos para que a gente tenha realmente uma federação mais forte, mais unida e em que prevaleça o consenso pela realização do interesse público e não por contendas que se arrastam e que levam não apenas o judiciário a se onerar, mas principalmente a sociedade a não acreditar em nós, judiciário, e em nós, advogados, que é isso que acaba acontecendo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, visitou hoje a usina mini geradora de energia fotovoltaica, que está em construção na cobertura do anexo do tribunal. A previsão é de que a usina comece a operar em setembro deste ano. O projeto prevê a utilização de luz solar para produzir parte da energia que é consumida nas instalações do TSE. O custo da usina é de R$ 5.721.000 e o retorno do investimento deve ocorrer em menos de 7 anos. A economia prevista com a mini usina é de 35 milhões em 25 anos de vida útil. É esperada uma redução anual de 20% nos gastos com energia. O Repórter Justiça desta sexta-feira celebra os 15 anos da TV Justiça. O programa começa a exibir uma série de reportagens sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que completa 30 anos. Políticos, ministros, juristas e jornalistas que testemunharam a história contam o que aconteceu nos bastidores da criação da Constituição Federal. É amanhã, às 7h30 da manhã. O livro Crise dos Três Poderes foi lançado ontem à noite no Supremo Tribunal Federal. O livro analisa a função do judiciário, legislativo e executivo no cenário político atual. O livro discute a crise entre os 3 poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, e principalmente em torno dos aspectos de hipertrofia dos poderes, porque sempre estamos vendo as discussões na área jurídica e na área política também, sobre um poder estar exercendo funções que teoricamente deveriam ser de outro poder. São quase 1.200 páginas com 48 artigos de advogados, professores e juristas. Entre eles, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. Esse livro ele vem exatamente para tratar
desta relação entre os poderes, né, analisando primeiramente cada poder de forma minuciosa, né, todavia sob a luz da Constituição Federal e da legislação brasileira. Então, na verdade, é um livro que cuida de descrever juridicamente o fenômeno político. A publicação foi lançada na Biblioteca do Supremo. O ministro Gilmar Mendes é um dos que assinam a apresentação da obra. É dirigido aos profissionais da área jurídica, juízes, membros do Ministério Público, advogados, professores, e também a políticos, senadores, deputados, vereadores e administradores em geral. E não deixa de ser um livro também útil para a cidadania. Então, qualquer pessoa do povo poderia ter acesso a esse livro e que compreenderia o que está acontecendo no âmbito da crise dos poderes da República. Crianças de uma escola pública de Brasília visitaram a exposição com obras do pintor Valdomiro de Deus no Supremo Tribunal Federal. A realidade do dia a dia pintada com cores fortes chamou a atenção dos alunos. As crianças chegaram ansiosas. Os alunos da escola classe na zona rural do Paranoá, a 20 quilômetros do centro de Brasília, estudam a vida e a obra do pintor Valdomiro de Deus há 4 meses. Eu estou olhando no rosto de cada um, que eles estão simplesmente, uma fantasia na cabeça deles, e nós vamos usar essa visita para que eles se sintam mais motivados até o final do ano, pedagogicamente, o que muitos às vezes estão desestimulados, não conseguem atingir aquele ponto que a gente mais precisa. Nós vamos utilizar essa visita como uma mola motivadora para isso. Os traços simples e as cores marcantes chamaram a atenção dos pequenos. Olhares atentos e, é claro, muitas fotos. Eu achei esse quadro muito interessante. Porque esse jeito desses estamos aqui, desse jeito, sentado, e reunindo, parece uma família. A religiosidade, a política, a cidadania e o nosso folclore estão presentes na obra do artista. Mais de 50 anos do trabalho do pintor estão expostos no Supremo Tribunal Federal. Pamela, de 12 anos, adorou tudo que viu. Ele retrata coisas que não é todos os pintores que vê o mundo como ele vê. Ele retratou a realidade, né? Eu achei legal, bonito, interessante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Thank you.